Meu Deus, não fazem isso. Está a doutora Adélia Simões e está a doutora Avelina de Carvalho, fazemos todos parte da Comissão de Direitos Humanos. A doutora Adélia de Carvalho, na qualidade, Adélia Simões, na qualidade de coordenadora adjunta da Comissão, vai fazer a leitura do apelo urgente que elaboramos. Ordem dos Advogados de Angola. Apelo urgente à nação, nota de repúdio sobre os perigos no sistema de proteção à criança. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola reuniu-se quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, em Luanda, com os membros da direção do Instituto Nacional da Criança, INAC. O encontro enquadra-se nas atividades de materialização do Plano Estratégico da Ordem dos Advogados de Angola de 2024 a 2026, em que uma das metas é fortalecer a cooperação institucional em matéria de direitos humanos, com vista ao aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Proteção de Direitos Humanos, como uma forma de monitorizar e acompanhar o cumprimento da Estratégia Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. No referido encontro, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola tomou conhecimento de situações e práticas que têm desafiado negativamente o funcionamento do INAC, bem como de condutas indiciadoras de responsabilidades criminais e disciplinares diante da Polícia Nacional, que colocam em perigo a vida de milhares de crianças e suas famílias ao supostamente aceitarem suborno de abusadores ou até instrumentalizando e manipulando provas para conferir proteção aos referidos agentes na qualidade de seus colegas e as suas respectivas famílias com tais práticas. A situação é desoladora, pois onde se deveria prover proteção, as vítimas e suas famílias revivem o terror e a opressão. Outros sim, foram relatadas diferentes práticas de profissionais do direito, designadamente de alguns advogados, procuradores, juízes e oficiais de justiça, que demonstram claramente incapacidade de lidarem com casos de abusos sexuais, sobretudo por não terem informação adequada e sensibilidade, carecendo igualmente de técnicas e meios para a melhor intervenção processual. A proteção da criança é tripartida da família, da sociedade e do Estado, nos termos do número 1 do artigo 80 da Constituição da República de Angola, que prescreve que a criança tem direito à atenção especial da família, da sociedade e do Estado, os quais, em estreita colaboração, devem assegurar a sua ampla proteção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo de autoridade, família e nas demais instituições. Por outro lado, a República de Angola ratificou tratados e convenções sobre os direitos da criança e destacamos a Convenção sobre os Direitos da Criança através da Resolução número 20/90 de 10 de novembro e a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar das Crianças, ratificada aos 11 de abril de 1992, aplicáveis no nosso ordenamento jurídico. Assim, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola repudia o comportamento e a intervenção de todos aqueles que, tendo por dever legal a obrigação de proteger as crianças de Angola, usam deste poder para tirar proveito pessoal, tornar impunes cidadãos indiciados em práticas criminosas contra menores e, com isso, prejudicar ainda mais as vítimas e enfraquecer progressivamente o sistema de proteção dos direitos das crianças e, em especial, e dos direitos humanos em geral. Por isso, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola convoca toda a sociedade, apela à Polícia Nacional, aos Serviços de Investigação Criminal, à Procuradoria-Geral da República e aos Conselhos Superiores das Magistraturas Judicial e do Ministério Público para a criação de uma task force com o objetivo de devolver à justiça e o futuro às crianças angolanas, fazendo-as sentirem-se a real prioridade, seguras e protegidas, inquirindo as denúncias e garantindo que os casos
são tramitados ou sejam tramitados de acordo às convenções internacionais, a Constituição e a lei. As famílias, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola alerta para os comportamentos de risco e apela que continuem a buscar o auxílio do INAC e noutras instituições de direito, no sentido de evitarem que as suas filhas e filhos, irmãs e irmãos, sobrinhas e sobrinhos, primas e primos, netos e netas caiam na mão de predadores e abusadores sexuais, incluindo no seio familiar. Levantemos as nossas vozes, arregacemos as nossas mãos em defesa das nossas crianças. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola, em Luanda, aos 20 de agosto de 2024, pela coordenadora da comissão, doutora Margarete Nanga Covi. Obrigada. Estamos à vossa disposição para quaisquer questões que tenham. Bem, muito obrigado, Adilson Machado, jornalista da TVzinho. Eu notei que neste documento há uma parte que fala sobre alguns técnicos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Estamos a falar de advogados, procuradores, juízes e oficiais. A questão vai no sentido de procurar saber qual é o posicionamento da Ordem dos Advogados em função se assim posso considerar, incapacidade destes profissionais de lidarem com assuntos ligados a abusos sexuais, por exemplo, contra menores. O que é que a Ordem dos Advogados não promete, mas recomenda que se faça para que mude o quadro? Obrigada. Adilson Machado. Obrigada, Adilson Machado. Primeiro, só fazer um pequeno reajustamento, né? Os procuradores, os advogados e os juízes não são funcionários do Ministério da Justiça, são instituições independentes do Ministério da Justiça, mas sim, todos eles exercem uma função que tem uma forte relação com atividades que realiza o Ministério da Justiça. Portanto, eu acho que nesse sentido o Adilson esteve bem a fazer esta relação. A nossa, quer dizer, quando nós fomos ao INAC e ouvimos, essa foi de facto uma constatação muito preocupante, porque nós, os advogados, né, os juízes do outro lado, os procuradores também, devíamos ser aqueles que estaríamos a liderar, digamos assim, do ponto de vista técnico, não é? Todo o trabalho, todo o sistema de proteção a favor da criança. Nós devíamos dominar esses instrumentos, nós devíamos dominar não só o conhecimento, devíamos dominar o conhecimento. Mas não é o que está a acontecer. Isso também prova que não basta que as pessoas passem pelas universidades, que as pessoas façam o curso de preparação na Ordem, que as pessoas façam o curso de preparação no INEG. É muito importante continuarmos a capacitar as pessoas. Então, nós entendemos que a capacitação vai ocupar uma parte muito importante nas ações futuras, naquilo que nós pensamos ser necessário fazer. Depois desta nota, como ouviram também, nós convocamos estas instituições a juntarem-se à Ordem, nós vamos interpelar estas instituições, vamos tentar criar um grupo de trabalho em que uma das atividades tem que ser, de facto, capacitar melhor os advogados, capacitar melhor os procuradores, capacitar melhor os juízes, os investigadores, os polícias nas esquadras, né? Capacitar melhor todo mundo, os assistentes sociais. Todos nós precisamos estar melhor capacitados. Mas depois também precisamos de criar bons mecanismos de referência. Imagine, eu estou a passar aqui numa das ruas deste bairro e observo que uma criança está a ser abusada fisicamente, né? Primeiro, sou uma cidadã, mas depois também sou uma advogada. Mas como é que eu faço? Eu paro o carro, vou ao socorro dessa criança? Como advogada, devo compreender que eu tenho um dever acrescido, né? Seria normal se uma companheira, funcionária, secretária de uma instituição passasse, olhasse para aquilo e, embora lhe causasse repulsa, ela dissesse: não é meu assunto, eu vou seguir o meu caminho. Mas não é normal que um advogado, um procurador ou um juiz passe por essa situação e não se sinta interpelado a fazer alguma coisa. Por dever legal, não é por dever humano ainda, é por dever legal, certo? Nós temos responsabilidades dentro do sistema. Mas às vezes não é que as pessoas não queiram fazer, as pessoas até podem querer fazer, mas onde é que ela vai? Imagine, são 18 horas, ela está a passar, uma criança está a ser agredida, ela para, pega a criança, leva aonde?
Se levar a esquadra também não é completamente seguro. Ele não vai poder ficar muito tempo à procura da família. Então, quer dizer, para além da capacitação, fica claro que nós precisamos de instituir mecanismos claros e seguros que permitam às pessoas fazer essas denúncias, mas que assegurem as pessoas que denunciam ou que, né, tomem uma atitude, assegurem essas pessoas que essas crianças no final serão efetivamente protegidas. As pessoas não querem chegar 3 meses depois e ouvir, olha, ali onde você levou aquela criança acabou acontecendo algo pior. Aquela criança, ou não aconteceu nada. No dia seguinte os pais apareceram, levaram-na e 2 meses depois ela voltou a ser agredida. Então isso desencoraja boas práticas dentro do sistema. Então nós temos que ter conversas sérias em relação a isso. Mas isso não é só uma obrigação dos advogados, dos juízes, dos procuradores, das famílias. Tudo tem que começar também aqui nessa base. As próprias famílias, nós temos que começar a ter mais diálogos nas comunidades sobre o papel da família na proteção das crianças. Porque mesmo que todos os advogados de Angola quisessem, nós não teríamos capacidade humana para lidar com todos os casos de violência contra menores que existem. Nós precisamos, nós não viveremos sem o apoio das famílias. Isso é que tem que ficar muito claro. Então os pais, os irmãos, todos os adultos têm que começar a adotar comportamentos mais responsáveis, que salvaguardem melhor os direitos das crianças. Mas eu penso que então esse trabalho deve ser feito. E quando nós fomos ter com o INAC, de facto, ficou ligeiramente demonstrado que a um certo nível esses diálogos têm acontecido, mas o INAC também tem uma capacidade limitada. Então, essa nossa convocatória, essa nossa presença aqui é também uma demonstração ao INAC e a outras instituições do Estado, da parte da Ordem dos Advogados, a dizer que nós estamos aqui, nós queremos trabalhar, nós estamos dispostos a cooperar dentro das nossas competências e no limite dos nossos recursos, para, de facto, aperfeiçoar o sistema de proteção às crianças. As histórias são horríveis, horríveis. Eu não vou me atrever a relatar cada uma dessas histórias e acho que nem preciso, porque hoje as nossas redes sociais estão cheias de histórias de terror contra as crianças. Mas nós não podemos continuar a fazer só a partilha dessas histórias, a repudiar consternação ou a manifestar consternação e a manifestar repúdio só nas redes sociais. Nós precisamos, de facto, agir, né? Nós precisamos, de facto, de agir porque nós, na minha opinião, e é muito pessoal, não reflete a opinião da Ordem, nós estamos a atingir um estágio doentio, né? Em que, no final das contas, as crianças não saberão onde recorrer. E é da nossa responsabilidade cuidar desse aspecto, né? Certo, Martinho Xinho, Rádio Nacional. Sim, Martinho. Bom, fez uma boa explanação. Eu vou me focar um pouquinho mais na região sul, né? A região sul é tanto quanto endémica quando se trata de exploração de trabalho infantil. Crianças menores vão trabalhar nas fazendas, são exploradas, algumas delas são violadas e tal. Como é que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados pensa trabalhar? Já fiz aqui uma reflexão boa, mas gostaria que aprofundasse um pouquinho mais. Pensa trabalhar no sentido de, pronto, se acabar, se eu dizer acabar, se calhar vai ser difícil. Pelo menos reduzir no máximo essas práticas. Certo? Não sei se os colegas querem fazer alguma reflexão. Da nossa parte, o pensamento é, quando nós saímos daquele encontro, uma das debilidades que, por exemplo, o INAC tem, nós não queremos nos substituir ao INAC. Primeiro, nós não queremos que as pessoas agora deixem de levar os casos ao INAC e passem para a Ordem, porque a Ordem não é a instituição competente para receber as queixas. A instituição competente para receber as queixas das denúncias continua a ser o INAC. Mas os advogados têm um papel fundamental. Nesse encontro ficou muito evidente. Por quê? Porque uma das preocupações do INAC é nós temos uma série de processos. Muitas desses processos precisam chegar ao tribunal e para chegar também precisam de assistência. Essas famílias, essas crianças precisam de assistência de um advogado. Geralmente o Ministério Público deve assumir posição no processo quando está em causa o interesse do menor, né? O Ministério Público, de forma, complementa em substância o trabalho do Ministério Público, né? E garante melhor os interesses das partes. Também temos que considerar que não existem procuradores suficientes em todo o território, então, se os advogados estiverem lá, eu acho que podem complementar no sistema de justiça. Então, os advogados são importantes, mas eles são importantes dentro do ecossistema, fazer uma relação de processos. E nós vamos pegar nesses processos que nos forem enviados e vamos contactar todos os nossos conselhos. E vamos dizer aos colegas, olha, nós temos aqui X processos, precisam de X advogados, nós precisamos de convocar todos os advogados possíveis para este trabalho.
Então, o primeiro passo vai ser tentar garantir que cada processo que careça de advogado tenha um advogado para acompanhar, né? É claro que isso vai precisar de um diálogo com os conselhos e as delegações provinciais, isso vai precisar também de uma deliberação do Conselho Nacional, mas a situação, pelo menos ao nível do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola, já tem alguma sensibilidade, os colegas estão informados, existe algum interesse de fazermos essa reflexão. Depois disso, achamos que, como terminamos na nossa nota, precisamos de criar um grupo de trabalho, né? Nós precisamos sentar, porque se os advogados fazem, mas os procuradores não estão devidamente treinados, ou se os advogados fazem, os polícias até estão treinados, mas há sempre um que, fora dos princípios da corporação, entende que é dali onde pode sair mais 10 mil kwanzas, não é? Para ter aquele final de semana. Por exemplo, uma das questões que para nós pode parecer mais fácil de trabalhar é um desafio que nos foi apresentado pelo INAC, que às vezes advogados eles não são advogados, por exemplo, da vítima, são advogados do acusador. Portanto, um advogado é um advogado, ele vai buscar todos os meios possíveis para defender adequadamente o nosso constituinte, não se sobrepõe ao superior interesse da criança. É preciso estabelecer, digamos assim, uma base valorativa, ética, no âmbito das nossas práticas forenses, que estabeleça um limite, até onde eu não mais posso fragilizar. E às vezes, para um advogado, dependendo da sua habilidade, é muito mais fácil explorar essas habilidades, não é? Mas então é também trabalhar com os colegas no sentido de irmos fortalecendo sempre a nossa capacidade técnica de defender os interesses dos nossos constituintes, sim, mas também fortalecer a nossa capacidade técnica e valorativa, estabelecendo dentro do sistema mecanismos próprios de limitação que impeçam, às vezes, que só a nossa intervenção pessoal seja, digamos assim, o último resultado que nós queiramos alcançar, né? Seja importante nós operacionalizarmos dentro de um sistema em que determinados princípios nos coloquem determinados limites e nos digam assim: o senhor é até um bom advogado, mas até aqui o senhor tem um limite, porque até aqui é um interesse que é mais importante e todos nós devemos proteger. Então nós dizemos que proteger as crianças não tem lados. Se é advogado do acusador ou se é advogado da vítima, se há uma criança envolvida, todos nós devemos estar do lado da criança. Isso não significa defender em prejuízo do nosso constituinte, mas significa estabelecer ali mecanismos, não é, que, digamos assim, permitam ao sistema fortalecer, de facto, uma visão de prioridade, das crianças terem a prioridade das instituições e das pessoas que intervêm, que atuam, que trabalham nessas instituições. E eu acho que isso é possível fazer até quando há, digamos assim, interesses divergentes. Acho que isso é possível fazer. Obrigado. All right. Obrigada a todos, aos nossos telespectadores ali das páginas da ONU, aos colegas. Nós agradecemos e então vamos ao trabalho. Obrigada. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,